Se auto-enganar é algo perverso, é algo mau, é algo que não podemos cogitar a possibilidade disso acontecer com nós mesmos. Não podemos fazer isso deliberadamente para nos auto-prejudicarmos. Porque quem se auto-engana está muito longe da verdade, do que é certo. É aí que muitas pessoas se complicam. E essas complicações trazem más consequências. A pessoa fica com a mente pervertida, cauterizada. É muito difícil, até para muitas pessoas, tentar conscientizar uma pessoa que se auto-enganou. Porque ela fez de uma mentira, digamos assim, a sua verdade absoluta. Isso cegou o entendimento dela de tal forma que ela se recusa a dar ouvidos à verdade. Então, essa é a má consequência de se auto-enganar. É por isso que você e eu não podemos deixar que isso aconteça em tempo algum. Então, nós devemos procurar fugir do auto-engano. Auto-engano nos prejudica. Agora, aquilo que nos livra do engano nos ajuda, nos faz enxergar, nos faz pensar com sensatez. É isso que precisamos. E não de coisas que, infelizmente, só estão nos auto-enganando. Muitas pessoas hoje são cegos guiando outros cegos. Essa cegueira é o auto-engano, que fará todos eles caírem no barranco. Você quer isso para a sua vida? É claro que não. Eu também não quero isso para a minha vida. De forma alguma. Porque tanto você como eu já podemos discernir que auto-engano é algo errado. Tanto da sua parte como da minha parte. Quem vai mais se prejudicar com isso é você e eu mesmo. Essa é a realidade. Então, temos que cair em si, temos que cair na real, para evitarmos que esse mal possa nos afetar, possa nos atingir, possa nos prejudicar de várias formas possíveis. E para que tanto você como eu possamos ter agora uma ajuda, digamos assim, eu vou ler aqui um texto que saiu aqui na Folha Universal. É uma questão para se pensar, que vai falar sobre enganando a si mesmo. É o título desse texto que eu vou ler aqui. Enganando a si mesmo. Quem engana a si mesmo está se auto-prejudicando, está errando, está, infelizmente, cego, digamos assim. Porque o engano cegou o entendimento das pessoas que se auto-enganaram. Essa é a verdade. Então eu vou ler aqui esse texto aqui, que é para que possamos pensar hoje. Então eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Inicia assim. A palavra fato, segundo uma das definições do dicionário Roais, tá uma palavra em inglês aqui, Roais é, entre aspas, algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível, fecha aspas. Contudo, não é segredo para ninguém que, diante de qualquer fato, as mentiras ainda são contadas e a desinformação é propagada. Só que não adianta mais falar algo como: isso aqui é falso,
e a verdade é essa. Porque isso não tem sido mais uma bússola moral. Então, a bússola moral já não existe mais. As pessoas estão tão auto-enganadas que a verdade não significa mais nada para elas. E o auto-engano delas significa tudo. É para elas uma verdade absoluta, mesmo que seja errado, mesmo que seja engano. A cegueira de entendimento deixa as pessoas nessa condição. Isso é terrível. É uma má consequência que afeta a vida da pessoa durante muitos anos. Às vezes ela até morre nessa condição. Porque a mente já foi cauterizada pelo engano, ou melhor, pelo auto-engano que ela mesma acreditou. Então, isso é horrível. Vou continuar lendo aqui. Isso mesmo. Já reparou que a maioria das pessoas não quer mais saber o que é verdade ou não? As pessoas hoje não querem mais saber o que é verdade ou não. Por que se chegou a esse ponto? Qual a causa, o motivo, a razão e a circunstância que fez isso acontecer na vida das pessoas? Uma das causas, possivelmente, é o auto-engano. Elas estão mais preocupadas em corroborar suas teorias, mesmo que isso signifique aceitar e defender uma mentira. Porque muitas teorias por aí são mentirosas, são altos enganos para as pessoas que acreditam nelas e não querem largar essas teorias apenas, essas hipóteses, essas coisas especulativas, digamos assim, que não se podem comprovar com provas concretas reais que existem, apenas nas suposições engenhosamente inventadas pelas pessoas. Esse é o auto-engano que, infelizmente, afeta milhões de pessoas hoje, com certeza. Agora vou continuar aqui. Não é fácil reconhecer que a convicção em relação a algo ou alguém não passa de mera teoria, assim como também não é fácil enxergar a verdade nua e crua. Aliás, a expressão, entre aspas, nua e crua, fecha aspas, decorre de uma parábola sobre o encontro da mentira e da verdade. Na conversa, a mentira apontou alguns fatos, até que sorrateira e ardilosamente a mentira induziu a verdade a se despir de suas roupas para um mergulho e as tomou para si. Enquanto a mentira vestia as roupas da verdade, ela se recusou a vestir-se com as roupas da mentira. E conta-se que, desde então, ficou mais fácil as pessoas aceitarem a mentira com as vestimentas da verdade do que aceitarem a verdade nua e crua. Às vezes a verdade é muito simples e clara e objetiva. Mesmo assim, as pessoas não querem aceitar. É uma cegueira de entendimento muito grande. É um auto-engano. O auto-engano produziu isso nas pessoas. Delas se recusarem a dar ouvidos à verdade hoje em dia. Mesmo que se prove com provas concretas e reais diante delas, elas vendo ali, você provando claramente, mesmo assim, elas preferem a mentira pelo qual foram auto-enganadas por ela. Essa é a realidade.
Então vamos continuar lendo aqui, ó. Alguns até já tentaram nomear ou descrever tal fenômeno. Charles Darwin disse que, abre aspas, a ignorância gera mais confiança do que o conhecimento. Fecha aspas. Já os pesquisadores David Dunning e Justin Kruger criaram a teoria do, abre aspas, efeito Dunning-Kruger, fecha aspas, que tenta explicar a tendência de as pessoas superestimarem seu conhecimento sobre determinado assunto, enquanto, ao mesmo tempo, curiosamente, quem realmente conhece uma área em específico não acha que sabe o suficiente. Recentemente, o empresário norte-americano Elon Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter, entre outros negócios, usou a expressão wishful thinking, que pode ser traduzido como pensamento ilusório. Segundo ele, abre aspas, um dos maiores erros que muitos cometem, e eu também sou culpado disso, é o pensamento ilusório. Você quer que algo seja verdade, mesmo que não seja, e assim ignora a verdade real por causa do que você deseja que seja verdade. Isso é uma armadilha muito difícil de evitar, fecha aspas. Então, Elon Musk aqui está falando uma realidade, porque é assim que acontece. E muitas pessoas não perceberam isso ainda. Caíram nesse auto-engano que chegou a esse ponto na vida delas. Isso é terrível, é um mal terrível. Com certeza, não há dúvida disso. Agora vou continuar lendo aqui, ó. Infelizmente, isso acontece desde que o mundo é mundo e tem ficado cada vez mais evidente e mais perigoso. Hoje, a defesa de qualquer assunto, para qualquer lado e de qualquer perspectiva. Não necessariamente porque existam verdades que sustentem diferentes pontos, mas porque as pessoas aprenderam a usar partes da verdade para construir narrativas que sustentem a sua ilusão, que se materializa diariamente em atitudes, escolhas e consequências. Então, chegou a esse ponto aqui. Chegou a esse ponto da pessoa entender que o auto-engano é o certo. E aquilo que seria verdade é errado. Ela inverte as coisas em sua mente deturpada e cria para si uma realidade totalmente baseada no auto-engano. Isso é ruim demais. Existem muitas pessoas nessa condição hoje, passando por isso. Elas vivem assim. Eu vou continuar lendo aqui, ó. E enquanto a ilusão é construída sob a areia movediça, a verdade se edifica com o tempo e se revela dia após dia. Mesmo que grande parte finja não vê-la, ouvi-la, compreendê-la e ainda se recuse a aceitá-la. Mas, quando ela se impõe, não fica pedra sobre pedra. Os defensores da ilusão ficam sem rumo, literalmente sem saber o que fazer, exatamente por terem se auto-enganado. Fica a lição.
A verdade é o melhor caminho para seguir, ainda que alguns contratempos tenham de ser enfrentados. Todavia, é muito mais fácil viver sob a luz da verdade do que sob a névoa das ilusões ou das mentiras. Ser enganado é cruel, mas se auto-enganar é muito pior. Então, se auto-enganar é muito pior. Quem sofre as consequências do auto-engano é a própria pessoa. As más consequências afetam a vida delas. O modo de pensar, de falar e de agir é totalmente baseado no auto-engano. É aí que se complica a vida das pessoas. A humanidade, de forma geral, é complicada por isso. Porque hoje existem bilhões de pessoas nessa condição de estarem auto-enganadas. Qualquer engano já é ruim. Mas auto-se enganar é pior ainda. É incomparavelmente pior. Então, um ser humano consciente como você e eu, que tenha sensatez e prudência, sabedoria, inteligência, pode se esclarecer sobre essa questão. Pode fazer uma autoanálise de si mesmo para ver se está auto-enganado ou se foi enganado por si próprio. Para que assim a própria pessoa possa chegar a uma conclusão de que o auto-engano que ela impôs a si mesma é errado. Quando ela entender isso, ela vai procurar fugir do engano que a afetou durante muitos anos. Então, algo saudável para o ser humano é não se auto-enganar. Pelo contrário, ele tem que ter a verdade como a sua bússola para direcionar a sua vida para coisas certas, úteis, importantes, decisivas em sua vida. Então, quando ele fizer isso, a sua mente deturpada vai ser purificada desse auto-engano e de tudo que esse auto-engano lhe causou durante muitos anos. Isso vai ser uma libertação. A verdade tem o poder de libertar as pessoas que estão auto-enganadas hoje, com certeza, sem dúvida alguma. Então, o melhor para o ser humano hoje, seja ele quem for, é procurar a verdade, conhecer a verdade, andar e viver na verdade, fazer da verdade seu princípio moral, fazer da verdade fazer da verdade aquilo que condiz com a verdade em sua vida. Isso tem que ser algo muito importante e sério, não é brincadeira. Não estou falando aqui à toa, não estou falando besteira, mas estou falando algo que as pessoas precisam entender. E o entendimento disso é simples. O que complica é o auto-engano. Então, quando as pessoas saem desse auto-engano, elas encontram a verdade e a verdade começa a guiá-las para a verdade. Para que o modo de pensar, de falar e de agir delas esteja de acordo com a verdade sempre. Esse tem que ser o objetivo do ser humano consciente. E eu espero que isso aconteça, porque cada pessoa hoje tem a oportunidade de deixar que isso possa acontecer em sua vida. E eu espero que todos entendam isso. Porque não dá mais para ficar auto-enganado. O melhor a ser feito é se purificar dos erros do engano. Dos erros que o engano, ou melhor, dos erros que o auto-engano causou em sua vida. A única forma de fazer isso é se vestir com a verdade. Porque o poder dessa verdade liberta e traz para o homem uma consciência de liberdade baseada
na verdade. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que as pessoas hoje entendam isso. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.